Não entendeu o título do vídeo, né? Eu tô ligado. Prometo que eu vou explicar esse lance do título escrito com um monte de zeros e uns. Só que antes, eu tenho que te contar uma outra parada. Eu já disse pra vocês que os romanos não eram muito chegados nas teorias que envolvem o mundo da matemática. Só que eu também não justifiquei essa informação. Então vamos lá. Pra começar, os algarismos que eles usavam não facilitavam muito as coisas. No fundo, o sistema numérico que eles criaram era só uma versão um pouco mais elaborada do que os nossos amigos da caverna faziam. O que mudou foi o seguinte: conforme a quantidade que eles desejavam representar crescia, novos algarismos eram utilizados. Diferente dos caras da caverna lá, que se queriam representar 60 mil, iam ter que fazer 60 mil tracinhos doidões assim. E os símbolos eram mais ou menos assim. O I representava o 1, o V representava o 5. Já o X ali representava o número 10. O L representava o 50, o C representava o 100. Será que tem alguma relação? Será? Não sei. Tô falando baixinho porque eu uso a lapela. Então, não faz diferença que eu tô distante da câmera. O som tá aqui pertinho, tá ligado? Então posso falar baixinho assim, suar no ouvido de vocês, que vocês ainda vão escutar super bem. Louco esse bagulho, né? O D representava o 500, o M representava o 1000 e o M com traço em cima representava o 1 milhão. Na real, era um sistema numérico bem parecido com o dos egípcios. Então eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Vocês aí em casa têm que tentar escrever o número 1 bilhão e 500 milhões com algarismos romanos. Da última vez que eu tentei, eu levei 15 minutos para fazer isso, então não vai achando que é uma coisa tão simples. O resultado desse sistema numérico meio falho é que os caras não conseguiam nem fazer uma conta direito. Qualquer cálculo mais complexo do que somar 2 com 2 tinha que ser feito no que eles chamavam de tábua de contar, que nada mais é do que a precursora do famoso ábaco. Não é à toa que hoje em dia a gente não sabe citar o nome de nenhum matemático romano. Tipo, os caras não eram muito brilhantes nesse assunto, vai. Enfim, parar de falar desses caras aí que eu começo a ficar com depressão, vai que eu começo a ficar burro, sei lá. Melhor evitar, né? Em contrapartida ao uso simples que Roma dava para os números, havia a Índia. Para começar, os hindus tinham uma preocupação muito maior em renunciar ao mundano e elevar o espírito do que organizar o seu exército. E essas prioridades claramente influenciaram muito a matemática daquele povo. Chega até a ser meio surreal, assim, as grandezas que eles tentavam representar. Saca só. Para começar, eles tinham uma grandeza chamada Raju, que era a distância percorrida por Deus em 6 meses. A única questão é que o Deus deles andava 1 milhão de quilômetros a cada piscar de olhos. E para terminar, vocês pensaram que eu ia ficar dando um monte de exemplo esdrúxulo aí dos números indianos, só que eu só consegui achar 2, tá ligado? Então vai ser um para começar e o outro para terminar. Havia a grandeza que se chamava palha. Grandeza essa que servia para representar a quantidade de tempo que a gente levaria para construir um cubo de lã com 10 quilômetros de altura. Só que a parte complicada era: essa quantidade de tempo era medida se você considerar que a gente colocaria um fio a cada século. Imagina tentar representar esse rolê aí com o número romano. Os caras estavam ferrados. Por isso não é de se espantar que eles criaram um sistema numérico capaz de contar, capaz de lidar com números tão absurdos. E adivinha só em que números que eles pensaram? No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 e no 9. Olha só que coincidência! Não são os números que a gente usa hoje em dia? Por acaso você reparou que eu não falei o zero? Isso porque o zero de todos os números que existem hoje em dia, não vou falar todos os números que existem hoje em dia, porque vai que inventaram uns números aí que eu não tô ligado. Mas o zero data apenas de 500 anos atrás e, não coincidentemente, também foi inventado na Índia. Por que o zero é tão recente? Sei lá, acho que porque não tinham pensado nele antes, né?
Essa seria uma resposta bem cretina para minha pergunta, mas não deixa de estar certa. Criar uma representação pro nada não é tão intuitivo assim. É que hoje a gente já tá acostumado com essa ideia, a gente já tá ligado que, tipo, faz sentido até representar o nada. Agora, o impacto disso foi brutal. Foi uma invenção tão poderosa quanto quando os sumérios inventaram a própria matemática. O zero por si só não é nada, tipo, é a própria definição dele. Porém, colocado ao lado de outros números, por exemplo, o próprio 1, ele pode formar números infinitamente grandes ou infinitamente pequenos. Basta saber se ele vai ser colocado à direita ou à esquerda do número. Eu só tenho que falar uma peculiaridade aí desse sistema numérico que eu acabei de apresentar para vocês. Se por um acaso vocês forem fazer uma pesquisa sobre esses algarismos, é muito provável que vocês encontrem não como um sistema numérico indiano, mas como um sistema numérico arábico. E isso acontece porque esses algarismos aqui, que eu acabei de expor para vocês, na verdade foram popularizados com a própria expansão do Islã. Depois disso foi só uma questão de tempo e de inúmeros trabalhos matemáticos de renome, como o Livro dos Cálculos do Fibonacci, para que esses algarismos indianos dominassem o continente europeu, que era marcado principalmente pela presença dos algarismos romanos. Mas se algum dia alguém te perguntar por que realmente abandonaram o sistema romano e adotaram um sistema indiano / arábico, você pode falar para eles que foi a própria natureza do capitalismo que estava surgindo. Quando o pessoal ali na Europa percebeu que o negócio mesmo era contar dinheiro, eles foram atrás do sistema mais preciso e do sistema mais preto no branco, tá ligado? Para cuidar das contas deles. Enfim, se você usar um ábaco para calcular juros compostos de uma prestação, e se você usar um papel e um lápis e esses algarismos, você vai ver que a sua precisão decimal, centesimal, milesimal, nem sei se milesimal tá certo, mas enfim, vocês entenderam a ideia, ela é muito maior. Quando eu digo muito maior, eu falo tipo de infinitas casas maior. E agora que eu já te expliquei da onde veio o número 0, como ele surgiu, eu posso te explicar o título desse vídeo. Meu, esse podgista realmente osso. Eu escrevi ele no chamado sistema binário, ou sistema de base 2. Neles estão presentes apenas dois algarismos, o 1 e o 0, que agora você sabe de onde veio. E o negócio funciona mais ou menos assim. Aqui eu escrevi o número 1001 no nosso sistema decimal, usando os algarismos hindus. Essa daqui é a casa dos milhares, essa daqui é a casa das centenas, a casa das dezenas e a casa das unidades. Não tem nenhuma novidade aqui, de 10 em 10. Porém, se fosse exatamente essa mesma notação, 1, 0, 0, 1. Só que o sistema em questão fosse o sistema binário. As casas não progrediriam dessa maneira, unidade, dezena, centena, milhar. As casas progrediriam de uma outra maneira. No sistema binário, cada casa em questão progride de acordo com a progressão das potências de 2. Para quem não sabe o que é potência, eu também não vou explicar de uma maneira muito detalhada aqui, que esse vídeo não é sobre potência, é sobre o sistema binário. Eu fico com vontade de explicar tudo pra vocês, aí o vídeo fica gigantesco e eu tomo bronca depois. A primeira casa no sistema binário seria equivalente a 2 elevado a 0, que é igual a 1. A segunda casa no sistema binário seria equivalente ao 2 elevado à primeira potência, que seria igual a 2. A terceira casa no sistema binário seria equivalente ao 2 elevado à segunda potência, que nada mais é do que o 4. Já a quarta casa no sistema binário seria equivalente ao 2 elevado à terceira potência, que é igual ao 8. Portanto, dá uma olhada aqui na imagem que a gente tem. A lógica desse sistema é bem simples. O 1 marca o tem, o tudo, o sim, e o 0 marca o não, o nada, o vazio. Portanto, essa informação que eu estou passando aqui com esse 1001 é a seguinte: na casa do 1 é ok, eu tenho. Portanto, esse número escrito aqui, em algum lugar dele, tem o 1. Porém, ele não tem o 2, ele não tem o 4. E olha só,
ele tem o 8. No final das contas, eu vou somar aquele 1 com aquele 8. Portanto, o que no sistema decimal seria equivalente a 1001, no sistema binário, nada mais é do que o número 9. Olha só que complicada essa parada, né? Pô, pensei que ia ser simples, pensei que ia ser tipo uma evolução, meu. Agora a gente só tem que usar 2 números e o bagulho vai facilitar muito aí essa história. Só que, pô, bem mais fácil escrever 9 do que 1001, né? Como você deve ter percebido, esse sistema ele é bem mecânico e ele é bem trabalhoso. O que na verdade não é muito interessante para um ser humano, né? Só que para uma máquina é perfeito. Ele é simples e rápido de operar se o tamanho do número não é um problema. Porque, pô, se o 9 é desse tamanho, imagina 1.585.000. Não vai ser fácil, né? Eu não gostaria muito de operar com esse número, mas já que é uma máquina mesmo que tá lendo ele, por mim, dane-se. Gente, tudo isso para dizer que o sistema binário hoje em dia tá em todos os lugares. Tá no seu computador, tá na sua televisão, tá na sua internet, tá no seu extrato bancário, tá até no seu pensamento. Não, no seu pensamento não tá, tipo, você tá fritando aí. Meu, pode até não tá no seu pensamento, mas mesmo assim o negócio é muito louco, é muito nóis. Só não falo que é muito zica porque pega mal hoje em dia, tá ligado? E o verdadeiro viabilizador de um sistema desse em conjunto com as máquinas de hoje em dia, nada mais é do que a eletricidade, olha só. Ué, mas como assim a eletricidade tem alguma coisa a ver com esse lance de matemática, com um sistema binário? Pensa assim, tem corrente elétrica, não tem corrente elétrica. 1 e 0. Vale a pena dizer que o primeiro computador binário foi construído em 1944 na Inglaterra e se chamava Colossus. Ué, por que 1944? Vou dar uma dica. Segunda Guerra Mundial. Ué, o que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com esse bagulho todo? Vou dar mais uma dica. Desenvolvimento tecnológico e guerra, ó, são bem parças. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que toda essa história aí tenha feito a matemática fazer um pouquinho mais de sentido. E nos próximos episódios a gente vai começar a trabalhar mesmo, tipo, o que se esperava aí que eu trabalhasse em matemática. Um abração a todos. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Pode criticar mesmo, a gente tá aqui pra isso. E não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal. E não esquece de se inscrever no canal que semana que vem tem mais. Falou, abraço.